Que tudo é ao vivo. Olá, minha gente, boa noite. Como é que vocês estão? Está aqui no ar mais um programa, né, de noitinha. Estou de volta. Olha, dizer pra vocês que eu já tava com saudade dessa equipe aqui. Tava até comentando com eles hoje. Que raiva que eu tô, porque eu senti saudade. Se eu sentir saudade, quer dizer o quê? Que eu gosto deles. Então sejam todos bem-vindos. Hoje, o tema de hoje vai ser autismo, né? Vamos falar um pouco sobre autismo. E nada melhor do que a gente convidar, né, a Catarina Costa para falar sobre isso. Ela que já tem um conhecimento bem amplo aí sobre o assunto. Você que está na live, que se identifica, fiquem aí para tirar as dúvidas de vocês, algumas dúvidas, né? E vamos botar a Catarina agora com a gente ao vivo? Gente, não é mais o Francisco que tá ali. Antes do diagnóstico, existe uma criança. Depois dele, um caminho a ser construído. Quero aqui também, gente, agradecer aos nossos patrocinadores. Ó, o chefe tá aqui também, gente. O chefe tava com saudade de mim. Ele mandando mensagem direto pra mim. Tem patrocinador novo. Tem patrocinador novo, sabe? Sede Fácil. A Luciana também tá com a gente, a Luciana Catarina, Rezende. Gente, mas é assim mesmo. Seguir. Gente, vocês já conhecem a Catarina? Ela teve um esperando vídeo mandar. dela, né, que... Tá esperando mandar um convite. Teve um vídeo dela que viralizou, né, Ezequiel? Sim, tem um vídeo. Falando sobre isso. E ela parou, gente, de trabalhar. Ela tava me contando um pouco. Parou de trabalhar pra focar só nos filhos, né? Acompanhar, entender mais. Ela realmente entrou no mundo. Vai depois pegar aqui meu fone. Deixa eu passar aí e pegar o fone. Oh, lindão. O que tá acontecendo, Catarina? Tá conseguindo entrar? Não está conseguindo participar. Catarina tá conseguindo entrar? Pede pra ela entrar. Pede pra ela mandar o convite. Mandar o convite. Catarina, pode pedir por aqui, Catarina, Sandra. Catarina mandou um convite aí pra gente que não tá dando certo. Tá, o perfil dela é fechado? Aqui, pediu, mandou aqui, Já ia mandou. mandando mensagem, olha. Vamos ver agora. Espera certo. Gente, quem aí tava com saudade de mim? Eu estava. Olá, Catarina, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Catarina acabou de entrar na live. Ela que vai falar um pouco hoje, né, sobre o assunto. Eu, quando coloquei lá nas caixinhas, até, Ezequias, muitas pessoas pediram para trazer esse assunto. Eu acredito que muitas mães pediram porque necessita que esse assunto seja mais abordado. É um assunto que é muito comentado, mas poucas pessoas têm o conhecimento e até hoje, né, Catarina, existe julgamento, as pessoas não entendem muito como acontece. E hoje, eu conversando com esse aqui, não veio outra pessoa na cabeça. Ele falou, não, é a Catarina. A Catarina é ótima, porque, como ela estava me contando, gente, ela realmente, né, parou de trabalhar para entender mais sobre esse mundo. Ela que tem 2 filhos, né, com autismo, e ela vai falar um pouco hoje sobre isso, sobre a vida dela e como é todo esse caminho que ela está percorrendo. Fique à vontade, Catarina. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite. Falar de autismo num mês que não é sobre a sua conscientização é muito bom, porque a gente, quando está no mês de abril, a gente fala muito sobre autismo. Então, falar sobre autismo agora em agosto foi assim, uma coisa que eu fiquei muito surpresa e quero agradecer pelo convite. Eu sou Catarina, vocês estão me ouvindo? Tá, na live tá ouvindo, né? É o ponto aqui que não tá saindo. Mas só Eu ele sou- tá falando. Tá de ouvir. Eu sou a Catarina, sou mãe atípica do João Pedro, 13 anos, verbal e funcional. E sou mãe atípica do Breno, uma criança autista de 7 anos, não verbal. Mas já o Breno não verbaliza ainda, mas já se comunica.
Catarina, e fala pra gente assim, o que significa falar, né, em diagnóstico precoce do autismo e por que ele é tão importante? Com você descobriu precoce, você viu alguns sinais? Conta aí um pouco pra gente. Falar sobre o diagnóstico precoce, ele é importante porque sempre que você encontra uma dificuldade, você identifica ela logo, é mais fácil a gente conseguir trazer uns benefícios. O diagnóstico precoce, ele todo chegou nos meus 2 filhos de forma cedo, que foi 1 ano e 11 meses. Os 2 foram ao mesmo tempo. O João Pedro foi um pouco, como era um assunto ainda desconhecido para mim, eu recebi o laudo, mas eu não sabia o que era autismo. Mas aí eu fui em busca de entender, mas dentro, mesmo não sabendo o que era o diagnóstico, eu busquei entender para poder, né, trazer um benefício de qualidade de vida. Porque quando você descobre o diagnóstico cedo, você procura fazer essa intervenção mais cedo. Então, quando você trata mais cedo, os resultados são bem melhores, né? Então, o que me chamou a atenção no João Pedro era porque ele era uma criança muito inquieta. Sair para a rua com o João Pedro era algo assim que eu tinha que pensar 2 vezes para poder ir para a rua, porque era aquela criança que ele não tinha noção do perigo, né? Então, assim, começou a me despertar como é que uma criança com quase 2 anos, ela não tem noção do que é um carro, do que é uma moto, do que é se jogar. Então, me despertou nisso aí. E a fala dele era um pouquinho comprometida. Ele falava umas palavras muito soltas e a gente não conseguia entender. E aí, quando a gente foi buscar esse laudo, a gente viu que tinha um diagnóstico de autismo. E o João Pedro hoje tem 13 anos, então há 11 anos atrás isso era muito, muito distante de todo mundo. E eu tinha vontade de falar para as pessoas que o meu filho era autista. Eu não sei se era um sentimento de mostrar para as pessoas que aquele comportamento dele tinha algo, ou se era porque eu realmente nem entendia, mas eu tinha vontade de falar sobre o diagnóstico. E o Breno, como eu já tinha estudado um pouco sobre o diagnóstico, quando o Breno chegou, com 6 meses, eu já comecei a observar que tinha algo diferente. Os sinais, assim, que a gente percebe logo, que dá para a gente buscar, a criança, quando ela está amamentando, ela olha no olhar da mãe. Ela faz aquela troca de olhar no olho da mãe, de tocar no rosto da mãe, de pegar no nariz, de fazer os toques. E o Breno, ele não apresentou. Com 6 meses, ele não apresentou nenhum tipo desse comportamento. Não apontou, até hoje, né? Ele não apontou, ele não balbuciou, ele não imitou. Então, isso aí me despertou. E eu fui, novamente, buscar esse diagnóstico. Então, no caso, assim, né, como você foi mais fácil, né, você detectar na outra criança, porque você já tinha um conhecimento, né, você buscou. E eu acho que as pessoas deveriam mais, né, Catarina, não, tipo assim, esconder ou ficar achando, procurando um motivo. Ah, meu filho é assim porque é as crianças de hoje, né? Tipo assim, querendo tirar de algum diagnóstico, né? E sendo que o correto é você pode prestar atenção nos sinais, né? E procurar um especialista, né? Porque assim, quanto mais cedo você conseguir esse diagnóstico, melhor vai ser a vida da criança, porque ela tem os QIs positivos e os negativos. Quando você trabalha os positivos, a tendência é essa criança ela se desenvolver. Para você perceber, às vezes as pessoas têm o costume de dizer: ah, mas o pai demorou a falar, mas a mãe demorou a falar, o tio. E a gente não pode se apegar a isso. A gente tem que buscar de uma forma logo que a gente possa estar tratando essas crianças, né? Porque existe todo um acompanhamento terapêutico que pode trazer uma criança do nível 3 de suporte para o nível 1, assim também como pode facilitar a vida dele, porque a criança, o autismo, ele é classificado em 3 níveis. O nível 1, nível 2 e nível 3. E às vezes as pessoas, eles acreditam que o nível 3 é aquela criança que não para, é aquela criança que machuca, é aquela criança que morde, que bate, e nem sempre ela está classificada nesse nível por isso. O Breno hoje, ele é classificado nível 3 de suporte, mais TDAH. Mas o Breno, quem conhece o Breno é um xodó. O Breno gosta de beijo, ele gosta de abraço, ele gosta de contato, ele gosta de gente. E a gente vem trabalhando, trazendo essas terapias para trazer o Breno de uma forma ou de outra, trazer ele do nível 3 para o nível 1. Mas para isso, as mães precisam entender
que não é frescura, gente. O autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição. Então, ele não vai ter cura. A gente não tem um prazo para curar, não. A gente tem um tempo para fazer acompanhamentos, para desenvolver. Então, assim, não, é uma condição, é neurodiversos. Então, assim, nenhum autista é igual ao outro. Ninguém, na verdade, é igual. Então, em casa eu tenho 2 crianças autistas totalmente diferentes. Né? Então, assim, não dá nem pra gente comparar. O certo é, se você desconfia, a criança tem 1 ano, 2 anos, não bateu o macro de desenvolvimento, é melhor investigar, porque quanto mais cedo você investiga, mais você consegue aproveitar, porque, como eu disse, o autismo não é uma doença, é uma condição. Enquanto mais a gente trabalha cedo, mais a gente desenvolve a criança, a gente dá habilidade e autonomia para ela no futuro. E como foi, assim, para você receber, né, o diagnóstico? Você já percebia alguns sinais, né, diferentes? E sem falar que eu acho que acredito que as mães aqui que estão na live, você também como mãe, vai concordar comigo que o coração de mãe, né, nunca erra. A gente sempre sabe quando tem alguma coisa errada, né, com os nossos filhos. E como foi para você, Catarina, assim, receber esse diagnóstico que passou, assim, na sua cabeça nesse momento? O primeiro, como era uma coisa desconhecida, eu não senti nada, sabe? Foi assim, eu fui tentar buscar. Tanto que quando o diagnóstico do João Pedro surgiu, a gente nem tinha equipe multidisciplinar. Cada profissional trabalhava em um canto e você fazia terapia ocupacional num lugar, fazia fonoaudióloga em outro, psicólogo em outro. Não tinha essa equipe que hoje elas trabalham juntos, né? As clínicas hoje, tem umas clínicas que trabalham multidisciplinar, interdisciplinar, então faz um contexto diferente. Então, o João Pedro, a gente foi trabalhando. Eu acredito que tantos os profissionais que pegaram o João Pedro estavam começando a entender o que era o autismo e foi uma busca muito grande. Então, a gente teve uns avanços muito bons na vida do João Pedro. O João Pedro é um menino, assim, quem conhece o João Pedro vê que ele tem suas limitações. Hoje, o João Pedro é nível 1 de suporte. O que mais pesa na vida do João Pedro é a socialização. Ele tem uma dificuldade de socializar, ele tem uma dificuldade de iniciar uma conversa, ele tem uma dificuldade de compreender os duplos sentidos. Então, você tem que falar uma fala muito correta, assim, direto. Você não pode estar trazendo nada camuflado. E o Breno, quando eu recebi o diagnóstico do Breno, foi, assim, aterrorizante. Embora eu soubesse já sobre o autismo, mas para mim foi, assim, uma coisa que doeu na minha alma. O meu coração fechou, assim, eu fiquei 15 dias e 15 noites, assim, chorando. E eu chorava direto. E aí, quando eu fui buscar ajuda, eu lembro que uma pessoa virou para mim e falou assim: por que, Catarina, você tá chorando? Você já conhece o caminho. E eu disse, eu não queria atravessar novamente esse caminho. Eu queria que esse caminho tivesse um percurso diferente, porque é difícil, não é fácil você ter filhos atípicos. Não por vergonha, mas pelo que a sociedade apresenta, o preconceito que as pessoas têm. A gente é muito barrado em escolas, a gente é barrado em parquinhos, a gente tem dificuldade das pessoas aceitarem e a gente se cansa de toda hora ter que explicar que aquele comportamento é por conta de uma condição da criança, e às vezes as pessoas acham que não, acham que é por birra, e é porque o pai não educa, é porque o pai não bate. E não é por isso, é uma condição que vem. Então, assim, o Breno, eu passei 2 anos de luto. Eu passei 2 anos, assim, que eu parei, eu perdi o meu brilho, eu perdi a vontade de continuar, eu parei de trabalhar, e eu tinha um sentimento de culpa. Era como se eu me culpasse do diagnóstico. Eu já sabia que eu tinha um filho atípico, então por que mais um? Para que fazer mais um menino? Mas na minha cabeça, eu acreditava que o Breno não seria autista. Eu pensava, não, eu vou botar mais um para, se por acaso o João Pedro precisar de alguém na vida, ele tem que ter um irmãozinho, na minha cabeça. E achava que o Breno seria um irmão para cuidar do João. E de repente esse jogo vira. O Breno vê uma criança autista, nível 3 de suporte, não verbal. E eu disse, o que foi que eu fiz? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu fiz outro menino? E isso me pesou muito. Isso me trouxe uma culpa muito grande, que isso tirou meu sono. E Deus é tão bom. Deus, ele é tão justo com tudo que faz, que o Breno veio realmente para ajudar o João Pedro, porque o João Pedro mudou. O João Pedro, ele começou
a ter um carinho mais forte, o João Pedro começou a dividir, e o João Pedro ganhou um amigo. Então, assim, o Breno, ele é o xodó da vida do João Pedro. Então, assim, eu quis de uma forma e Deus disse, não, vai ser dessa forma, vai ser do jeito que é certo. Então, hoje, se ele me perguntasse assim, Catarina, você só vai ser mãe de novo se for do João e do Breno. Eu ia dizer assim, eu só vou ser mãe se for para ser mãe deles. Porque os meus filhos é a coisa mais importante que eu tenho nessa vida, assim. Eu não trocaria os meus filhos por nada. Eu amo cuidar dos meus filhos. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento deles. Você, quando tem um filho típico, o que a gente fala normal, você já espera que ele ande, que ele fale, que ele conte uma historinha, que ele ande de bicicleta. E a criança atípica, não, ela não faz isso. Você tem que estar o tempo todo desenvolvendo. Todo dia você ensina, todo dia você ensina. E aí, quando de repente ele faz, você diz assim, meu Deus, ele conseguiu! E aí é festa, é uma comemoração assim, sabe? Então, Deus, ele me botou aqui, foi para isso. Então, eu já disse, a minha história, ela já existe. Deus já planejou ela e eu tô só seguindo, eu tô só vivendo o que Deus já traçou para mim. E eu sou muito feliz e grata pelos meus filhos. Com certeza. Você trouxe uma fala aí bem interessante, foi justamente, né, justamente, tipo assim, casa com a próxima pergunta que eu vou fazer para você, a questão que as pessoas, elas, é um assunto que é bastante falado hoje em dia, é bastante falado, tem vários especialistas, né? Como você falou, hoje já tem clínicas que já tem a equipe, né? Tem um suporte completo para estar, né, tratando o autismo. Mas o que pesa mais, eu acredito, que é a sociedade. A sociedade não entender, né, Catarina? E você, às vezes, você tá tão cansada de se explicar o tempo todo, a criança tá ali correndo, não fica quieta, e a pessoa sempre culpa o pai, né? Ah, é porque aí não dá educação. Ah, se fosse meu filho, eu faria isso. E por dentro só a gente sabe, né, o que realmente está acontecendo, e pra gente ficar se explicando é horrível, né? Porque assim, se as pessoas entendessem que uma mãe atípica, ela sonhou, ela desejou, ela planejou. É um filho, a gente não teve um filho por acidente. Esse filho, ele foi desejado. E quando a gente descobre uma condição dessa, ela pesa, porque nós pensamos... um filho atípico, ele é diferente do filho típico, porque o Breno, meu filho mais novo, por mais que ele venha se desenvolver, mas ele talvez precise de mim para toda uma vida. Então, assim, eu não vai chegar uma fase que eu vou dizer assim, pronto, meus filhos estão criados. Então, assim, imagina você sonhar, idealizar em ter um filho que vai falar, que vai correr, que vai andar. De repente, esse filho não vai falar. Porque o diagnóstico o nível 3 de suporte, ele pode sim ainda vir falar, né? Não está descartado a fala do Breno. Mas até então, meu filho já tem 7 anos e ele ainda não fala nada. E às vezes aí você se pergunta assim, às vezes sente uma dor, às vezes você tem medo de levar ele para algum lugar e ter medo de alguém fazer alguma coisa, porque vai ser a voz de alguém contra o silêncio do seu filho. Então, o tempo todo você vive assim, em estado de guerra. O pessoal não gosta de... Não, o pessoal diz assim, uma mãe atípica, ela é como se ela fosse um soldado de guerra. Porque a gente tá sempre naquela... Será se aconteceu alguma coisa? Será? A gente não tem como saber. Assim, é uma angústia que a gente carrega. Então, as pessoas têm que respeitar a nossa maternidade, as pessoas têm que acolher as mães atípicas, porque o que mais nós gostamos é de ser acolhidas. É tão bom quando alguém nos acolhe. Assim, a gente se sente como outra mãe. A gente não quer ser diferente das outras. A gente quer que as pessoas entendam que nós somos iguais. A gente tem os mesmos desejos, os mesmos sonhos de ficar de ter escola, de poder ter um amiguinho para brincar, de ter um convívio. Porque se você for buscar as mães atípicas, hoje elas estão sofrendo na solidão. Porque ninguém tem paciência. Porque tem crianças que fazem tratamento e que conseguem socializar, que conseguem se comportar, que conseguem viver em um ambiente. Mas tem crianças que elas não fazem acompanhamento nenhum, as famílias não têm condição financeira, e termina que o que se tem não oferta a necessidade. E aí elas vão se excluindo.
elas mesmas se excluem porque elas cansam de estar tentando inclusão e ao mesmo tempo elas estão sendo exclusas o tempo, elas estão sendo excluídas o tempo, elas estão sendo excluídas da sociedade, de tudo. Então, é muito... Ser mãe atípica tem essas coisinhas assim que machucam. Assim, com sua experiência, Catarina, você tem duas crianças autistas, né? Assim, como é que você lida, né, com as particularidades das duas crianças? Como que você respeita, assim? O João Pedro, esses dias ele me pegou de surpresa. Ele virou pra mim, eu falei assim, João Pedro, a gente vai pra terapia. Ele falou que não queria mais ir pra terapia. Eu respirei, pensei, aí eu falei assim, João, pois tudo bem, a gente vai parar. Porque é cansativo. É uma rotina cansativa. Eu vou 3 vezes na semana para terapia. 4 vezes. Hoje eu entrei 1h da tarde, saí 3. Então, assim, é muito cansativo. Enquanto um pai tá indo buscar o filho no campinho de futebol, enquanto o pai tá levando o filho para jogar bola ou para um judô, eu tô sentada numa clínica esperando as pessoas resolver a vida do meu filho. Trazer o meu filho para uma sociedade, trazer o meu filho para ter autonomia de ir ao banheiro, para se alimentar só, para se vestir só. Enquanto outras famílias, durante esse período, elas estão trabalhando, elas estão planejando uma viagem, elas estão planejando um passeio. E eu estou aonde? Eu estou presa dentro da clínica. E aí, quando o João diz que não quer mais, eu respeito. Porque respeitar também faz parte da terapia. É cansativo, ele desde 2 aninhos de idade que ele faz, então... o João, como ele tem 13 anos, a gente vai para uma questão agora mais adolescente. Agora a gente vai trabalhar o João, a questão da emoção. Então, eu disse para ele, João, você vai ficar com psicólogo, porque a gente precisa trabalhar o psicólogo, porque vem as questões hormonais, vem as paqueras que talvez ele não vai conseguir entender quando alguém não quiser, vai ter um amiguinho que vai deixar de falar com ele. Então, a gente precisa trabalhar a questão emocional. E por mais que eu estude, por mais que eu tente, eu não sou psicóloga. Então, eu preciso entender que quem faz esse papel é um psicólogo. E como mãe, por mais que a gente aprenda e tente, é diferente. O filho, ele não te vê como um terapeuta, ele te vê como mãe. Então, você nunca vai conseguir fazer o que o terapeuta faz. E o Breno eu ainda tô... O Breno, ele não tem ainda o querer. Eu estou intensificando bastante as terapias do Breno, porque... O Breno, ele tá numa fase de desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, Sâmia, o meu filho, o Breno, ele tem 7 anos. Ele não completou a idade ainda nem de 2 anos de idade no neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa alimentar esse QI dele. A gente precisa estimular. O Breno, ele não olhava nos olhos e a gente conquistou isso agora. Ele fala olhando no olho da gente, ele já busca esse olhar. Ele não aprendeu a falar, mas ele busca uma comunicação, tudo que ele quer, ele já sabe se comunicar através do gesto. Ele abre a geladeira, ele pega a jarra de suco, coloca em cima da mesa, aí ele pega o copo, aí vai chamar nós para colocar, aí quando a gente coloca o suco, ele já devolve para a geladeira. Então, assim, o Breno, ele ainda não tem essa opção de parar. E a gente vem intensificando bastante, porque é através das terapias que ele vai conseguir desenvolver. A família precisa entender isso, a família precisa também fazer sua parte, porque às vezes, pelo fato do diagnóstico, a gente quer facilitar a vida da criança e a gente não pode fazer isso. A gente tem que botar ele para ter sua autonomia. Então, aqui a gente trabalha muito a questão de abrir porta, fechar porta, pegar o pratinho de comer, a colher, o copo. Então, essa parte, as famílias elas têm que trabalhar. Por mais que as terapias seja essencial, mas a casa onde a gente mora é o canto que se convive. Então, é aqui nesse ambiente que a gente tem que aprender a se desenvolver. Então, assim, eu respeito muito o João Pedro. O João Pedro, eu sou apaixonada pelo João, porque o João é um menino muito lindo, extremamente inteligente. E hoje ele já vira pra mim, minha vida, eu já tô um rapaz. João, mas você ainda é um bebezinho. Minha filha, peraí, minha vida, eu sou um rapaz. Tá certo, você é um rapaz. E o Breno, ele é um rapaz, um bebezão, assim, porque ele não conseguiu atingir a idade do cronograma, da idade dele. Ele tá entre... Eu sempre digo, o Breno está entre 0, 2 e 3. 0 porque ele ainda não fala. 2 porque ele não aponta e não imita nada. E 3 porque ele já consegue fazer coisas de menino de 3 anos. Que é ir ao banheiro só, que é escolher a roupa que quer vestir, que é chutar uma bola, que é pedir os alimentos. Então, assim, ele não tem a idade ainda de 7 anos, mas ele está entre 0, 2 e 3. Então, assim, a gente vê que
com o tempo, ele tá se desenvolvendo, então não dá para parar. O Breno, ele não tem essa escolha ainda. Então, eu consigo diferenciar assim, que o João é só mais uma questão de cuidado, porque os autistas, eles têm um índice de suicídio muito grande. Então, essa fase agora da pré-adolescência é uma fase que a gente tem que observar muito, porque qualquer palavra, rejeição, qualquer comentário, eles não conseguem absorver. Eles pegam muito, é muito pé da letra. Então, a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas dizem assim, é porque protege demais. Eu tenho que proteger, porque eu sei, eu conheço, então eu vou proteger os meus filhos. Então, assim, o João Pedro é mais essa questão, assim, agora do emocional, né? Das mudanças dos hormônios. A gente tem que ter muito cuidado com ele. E o Breno, o Breno é o nosso xodó, porque é o bebezão da casa. Ele ainda é o bebezão. Ele é o bebezão. E ele é aquele menino grude. Quando eu engravidei dele, eu falei assim, porque o João Pedro, ele não gostava de abraço. O João não gostava de abraço, o João não gostava do toque. O João Pedro era um menino que eu podia passar 2 dias, 3 dias fora de casa, o João nem fazia questão de mim. E o Breno, quando eu saio, eu chego, ele quer me abraçar, quer me beijar. Então, assim, são tão diferentes. Então, a gente não pode comparar nenhum autista. Não é porque os meus filhos estão desenvolvendo dessa forma que o filho do outro vai. Não é que o filho do outro já conseguiu se formar que o meu vai. Então, assim, não podemos fazer essas comparações. A gente tem que respeitar que cada autista é um ser único. Não dá. Eu acho que tem que, no caso do João Pedro, né, como ele já está na adolescência e hoje a gente estamos vivendo em uma sociedade que a geração de hoje é muito difícil de lidar, né? A questão de respeito. Eu acho que não é nem a questão da educação dos pais em casa. Eu acho que é a sociedade mesmo que pesa em cima, né, sobre questão de respeito. E a gente não tem muito o que fazer. Então, você está certíssima, tem que sim defender o seu filho, não só hoje em dia o filho atípico, né? Mas também todos os nossos adolescentes, todas as crianças, porque hoje a gente está vivendo num mundo muito difícil mesmo. Que, Catarina, eu tenho uma filha, mas às vezes eu fico vendo coisas na internet e eu digo, meu Deus. Eu digo, meu pai, proteja a minha filha, porque o mundo hoje está muito difícil, muito mesmo. Eu fico com medo. Tem coisa que eu choro, assim, pensando, meu Deus, se fosse com minha filha, né? Eu sou uma pessoa assim, sou muito preocupada. Então, eu tento, às vezes eu fico preocupada como é que eu vou educar. Digo, meu Deus, será que eu estou pelo caminho certo? Será? Mas cada fase a gente vai se adaptando, a gente vai tendo ensinamento. E tudo isso, né? Claro que é Deus que vai botando a maneira certa de você ali instruir seu filho a seguir os caminhos certos, né? Mãe é um coração cheio de medos, de ternura, de amor, mas é muito bom ser mãe. Para mim foi, assim, uma realização. Eu sou muito, muito feliz em ser mãe. Muitas mães têm medo também, né, de receber, né, uma notícia. Às vezes aparecem os sinais, né, Catarina, e a pessoa já vai, mas com aquele medo de receber um diagnóstico que seu filho está com autismo. E hoje os números altíssimo, né, de crianças que nascem com autismo. O que você diria assim para as mães que estão com medo ou que já receberam o diagnóstico do seu filho que está com autismo? Primeiro, assim, que os números hoje, a gente costuma dizer que hoje os números estão grandes. Sempre existiu o autismo. Por que que hoje os números estão tão grandes? No meu ponto de vista, é porque, assim, antes a gente não tinha tanta informação. E antes, quando você via uma criança neurodiversa, as famílias, como eles não tinham conhecimento, eles trancavam em casa e aquelas crianças, elas viviam presas, então você não tinha acesso a essas informações. E meu ponto de vista em relação ao tamanho o número de crianças atípicas hoje, é que não tenho provas científicas sobre isso, mas se hoje a gente for ver, a maioria das pessoas que tem autismo, alguém na casa tem. Então, assim, você vai vendo que os seus filhos, eles têm o diagnóstico e você vai buscando na família. Sempre tem alguém na família que tem. Então, eu vejo, assim, que os autistas nível 1 de suporte, eles
têm suas dificuldades, mas eles conseguiram se formar, eles conseguiram trabalhar e eles foram multiplicando. Então, por que que o número aumenta? Porque até, o meu filho João Pedro provavelmente vai casar, então vai multiplicar. Pode vir mais gente autista no mundo. Então, assim, eu acho que o número cresceu por conta disso. E a mãezinha que hoje ela desconfia. Se você desconfia, a melhor coisa que você faz é buscar logo ajuda. Porque a gente tem um nível de aprendizado muito grande no início. Então, quanto mais cedo se descobre o diagnóstico, mais cedo a criança vai evoluir. Então, quanto mais tarde você fica, não, deve ser porque o pai não falava, não, porque ele é assim mesmo, ele tem esse comportamento. Você vai só atrasar o desenvolvimento do seu filho. Tem pessoas que eu vejo, elas falam assim, não, meu filho não tem autismo não, olha, o meu filho ele é extremamente inteligente, o meu filho ele sabe brincar, o meu filho ele sabe contar de 1 a 100, o meu filho sabe as cores em inglês, o meu filho ele só tira nota boa na escola. Aí eu vou lá com toda a educação e digo, mãezinha, e ele sabe amarrar o cadastro? Cadastro? Sim. Ele sabe abotoar a camisa dele? A camisa? Ele sabe fechar a porta de casa? Ele sabe fechar a fechadura? Aí a pessoa vai vendo que não é só a inteligência, são as habilidades, as atividades diárias. A criança não tem. Então, assim, não se apegue só à inteligência de cores, de números, de falar inglês, de tirar notas boas. Traz ele para a vida para as atividades diárias e veja como é que está a coordenação motora dele. Será que ele sabe cortar com a faca? Ele sabe colocar a comida num prato? Ele sabe se vestir? Ele sabe tomar um banho só, ligar? Então, assim, se você tem dúvida, se você está desconfiando, a melhor coisa a se fazer é buscar um neuropediatra. É um especialista que ele vai avaliar. Às vezes ele já avalia na primeira consulta e já dá o diagnóstico. E às vezes não. Às vezes ele avalia e pede para com 6 meses você retornar. E o que ele vai te encaminhar são o quê? São as terapias. Porque ainda o que vai salvar as crianças são as terapias. Porque as terapias, elas têm, os profissionais, eles têm uma forma de trazer a criança para esse mundo nosso, né? Que eles vivem muito assim, eles têm um jeito de viver diferenciado, mas a gente tem que ensinar eles a viver neste mundo aqui, com outras pessoas. Então, os profissionais, eles trazem essa abordagem. Lógico, a família precisa entender que ela também tem que fazer. Mas aí, quando você pega a família, quando você pega o profissional, quando você pega a educação, quando você pega a saúde e junta, o resultado é muito bom. Então, se você desconfia, se você está em dúvida, procure o neuropediatra, que ele vai te encaminhar para fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade. Então, assim, é um leque de oportunidade. Eu sei que não é fácil. Uma consulta hoje com o neuropediatra é uma consulta não é acessível ainda, mas é uma consulta que vai te dar pistas e você vai ter a oportunidade de desenvolver. Então, assim, quanto mais cedo você desenvolve, mais resultado você tem. Então, eu acho que receber um laudo não é bom. Não é bom, porque é como se você tivesse, sabe, carimbando, rotulando, mas não vai por esse lado, não. A gente não precisa rotular os nossos filhos, a gente precisa mostrar para a sociedade, para o mundo, que ser diferente é normal, que se você parar para ver, você vai ver que você tem habilidades para andar de moto. Já tem pessoas que não andam de moto. Você tem habilidade para cantar, o outro já não consegue. Então todo mundo é diferente. Isso é diferente, é normal. É diferente, sim. Então assim, e por que a gente vai ter medo de um diagnóstico? Por que a gente vai ter medo de expor os nossos filhos? Se todo mundo é diferente. Então, às vezes a gente limita as crianças por elas serem diferentes, sendo que todos nós somos diferentes. Ninguém é igual, né? Então, assim, eu acho que o melhor a se fazer é procurar logo um profissional, porque se você não tiver como tratar, porque é um tratamento caro, Samia, é muito caro. Se você, não tem, às vezes a pessoa diz assim, mas a pessoa recebe o benefício, que é o BPC-LOA, que é uma prestação continuada. Mas para uma família carente, lá do interior, uma família de uma cidade pequena como a nossa, ela recebe um benefício desse, ela não trabalha. Então, o que é que ela faz? Esse benefício, ele não vai custear o tratamento da criança. Ele vai para alimentação, ele vai para manter uma casa, ele vai para medicação, ele vai para uso de fralda. Então, assim, não é só você dizer assim, você recebe benefício. Quando você recebe benefício e você tem outra renda,
você dá para curtir esse tratamento. Mas se você não tem, infelizmente, é um tratamento muito caro e que só dá resultado se fizer. E se fizer da forma correta. A família, a escola, todo mundo junto. E aí é tão lindo quando você pega uma criança atípica e vê ela em desenvolvimento, porque tá passando o tempo. Então, todos os dias eu ensino a mesma coisa pro meu filho. Todos os dias eu ensino a mesma coisa. Todos os dias eu digo, Breno, fala mamãe. Aí eu, fala mamãe, porque se o papagaio todo dia ouviu o seu dando bom dia pra ele fala, por que tu não vai falar, Breno? Então, sabe, porque o papagaio não é pra falar, mas o seu dono se domesticou ele, né? Ficar tudo. Bom dia, minha rosa. Bom dia, minha rosa. Se falar todo dia, um dia ele fala. Então, todos os dias eu falo, Breno, fala mamãe, fala mamãe. Mas assim, eu já não me cobro mais tanto pela voz do Breno. Hoje eu já cobro mais a autonomia do meu filho. É que ele tem que ser feliz. Então, para ser feliz, ele também tem que ter a autonomia, ele tem que ter noção do que é um carro, do que é uma moto, do que é que vai machucar ele. Então, assim, é você não se cansar, porque tem dias que a gente acorda realmente assim, porque eu, meu Deus, porque eu. E aí você lembra que tinha que ser você. Tinha que ser você. E aí tem que seguir o baile, né? Tem que seguir o dia. Não pode parar, não tem essa opção, né? Não tem que continuar. Tem que continuar e vida que segue. E eu acredito assim que cada fase você vai aprendendo alguma coisa, né, Catarina? Cada fase que do desenvolvimento ali, você sempre leva um susto, né? Conseguiu, desenvolveu algo, aí você fica feliz ali, só que você já tem que adaptar a esse novo desenvolvimento, né, na sua rotina. Então, é um desafio sempre, né? É uma alegria junto com o desafio. Sim. E para encerrar, Catarina, deixe uma mensagem, né? Você gostaria de deixar aí para as famílias, para a sociedade sobre o diagnóstico, a inclusão e respeito às pessoas autistas. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Falar sobre o autismo é uma coisa ainda que mexe muito comigo, porque o autismo, ele é o autismo, mas antes do autismo existe duas crianças, existe um pré-adolescente, existe uma mãe que sonhou em ser mãe e que nós mães atípicas procuramos nos unir para que a gente possa juntas buscar mais melhorias, para que a gente possa estar desenvolvendo projetos, para que a gente possa estar trocando informação e que as mães, eu queria dizer para as mães que antes de vocês olhar para o filho de vocês com autismo, olhe para o filho de vocês como um filho que você sonhou, um filho que você desejou, porque muitas vezes a gente traz o autismo e a gente esquece de ver as coisas. Eu passei um tempo que eu vivia tanto o autismo que eu estava perdendo... o crescimento do meu filho, porque eu não parava para ver que o meu filho estava andando, que o meu filho estava comendo sozinho, que o meu filho estava brincando, que o meu filho me abraçava, me beijava, porque eu só focava no autismo e eu queria ouvir a voz dele, então eu estava perdendo tudo isso. Aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Deixa o autismo de lado e o meu filho vai ser feliz. Aí eu comecei a levar o meu filho pro parque, eu comecei a levar o meu filho pra praça, eu comecei a levar o meu filho pro shopping, eu comecei a levar meu filho pro restaurante. E as pessoas, elas têm que aceitar, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, para as mães, eu queria dizer assim, por mais que o autismo hoje vai doer em você e tá doendo, é seu filho. É alguém que você sonhou, é alguém que você desejou. As pessoas, às vezes, dizem assim, eu odeio o autismo. Eu não tenho coragem de dizer que eu odeio o autismo, porque o autismo está em duas pessoas que é a minha vida. Então, eu não tenho como odiar algo que está nos meus filhos, porque antes do autismo, eles só são pessoas. E as crianças autistas, elas têm suas peculiaridades, elas também têm suas vontades. A gente não tem que pegar todas as coisas e dizer que é por causa do autismo. Às vezes a criança tem uma personalidade forte. E aí você fica limitando o seu filho. Não limite, liberte o seu filho, se liberte. E outra coisa, mais atípicas, vamos se cuidar. Não tem um tempo? Tem. Quando a criança estiver na escola, a criança foi para a escola, hoje eu vou pegar meia hora desse dia e vou comprar uma roupa nova. Aí no outro dia você programa a unha, no outro dia você programa o cabelo.
e se encaixa, porque o autismo não é uma doença, não tem cura. Então, tem que se cuidar. Não espere amanhã melhorar. Isso é uma incerteza. Então, viva hoje e viva, aprenda a viver. Vamos lutar por inclusão, porque a inclusão ainda tá bonita só no papel, mas na prática ela ainda não funciona. Então, a gente tem que buscar a inclusão, porque não é esperar que alguém faça, é buscar. Buscar a inclusão em todos os lugares. Porque quando a gente não busca só para uma família, a gente busca para toda uma comunidade. Então, assim, eu queria... Tô tão feliz porque eu não chorei. E eu aqui me segurando. Porque falar do autismo e falar dos meus filhos sempre me traz uma emoção muito grande. Porque, Sâmia, eu sou a mãe mais feliz do mundo. Eu falei não chorar, porque assim, eu não limito, eu não me escondo. E ser mãe, em qualquer situação, é ser mãe. Então, ser mãe, pra mim, foi a coisa mais linda e mais importante. Então, ame o filho de vocês, gente. Não limite o filho de vocês por conta de um diagnóstico. Não permitam ninguém diminuir vocês e nem o filho de vocês por conta do autismo, porque eles são seres humanos e merecem viver nesse mundo como qualquer pessoa. E muito obrigado, Sâmia. Muito obrigada ao Barão Verdade por trazer um tema desse fora do mês de abril, porque o mês de abril a gente fala muito sobre conscientização do autismo e parece que naquele mês tudo se acaba. E trazer um assunto nesse no mês de agosto, eu queria parabenizar vocês e dizer que eu estou à disposição para o que precisar. Minhas redes sociais relacionada ao autismo, eu sempre estou postando a minha vida lá, alguma coisa dos meninos. Me tornei acadêmica de terapia ocupacional para entender, para poder buscar e melhorar tanto a vida dos meus filhos como a vida de outras pessoas. Sempre estou ajudando pessoas de fora ou daqui. E assim, eu estou aberta para o que precisarem de mim, mães atípicas que precisarem de mim e eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Nós que agradecemos, né? Aqui a equipe da Barão Verdade. Como eu falei no início, a gente não pensou em outra pessoa. Não teve assim, tipo, vamos chamar... A gente poderíamos também pensar, né, Ezequias? Vamos chamar um profissional. Mas nada melhor, né, Ezequias, do que uma pessoa que tá ali vivendo. Eu vivencia isso aí, vivencia isso todos os dias. Que fala disso com amor, né? Porque muitas pessoas veem isso como exclusão. E você sempre... Desde o primeiro vídeo, assisti aquele vídeo seu que viralizou. Na verdade, ali eu desabei. Eu sou muito mole. Sou manteiga derretida. E ali eu digo, a gente tem que lutar mais por isso. A gente tem que falar mais sobre isso. E é como eu falei pra você. É para as pessoas entenderem, né? Porque a gente fala assim, as mães têm que já... entender ali o que está acontecendo. Mas aí a sociedade, às vezes, os próprios familiares não ajudam, né? Então, eu acredito que é, sim, um caminho muito difícil para a mãe, para a criança, ou para o adolescente, né? Para o adulto, porque autismo não é só em criança, né, Catarina? Enfim, nós agradecemos imensamente. Amamos a sua participação aqui. Falou, acredito que tirou dúvidas de muitas pessoas, até mesmo de perguntas que não foram feitas aqui. E obrigado por trazer novamente a sua história, um pouco, né, resumida. Resumida, a gente agradece demais pela sua participação, viu? Muito obrigada. Obrigada e boa noite. Boa noite. Gente... Ezequias já chegou aqui com o quê? Sai, Ezequias, sai, vai, aparece. Vocês estão com saudade do Ezequias? Não vou aparecer, não. Pede pra ele aparecer, que ele tá com estilo lindo. Não manga, Gente, não. eu vou fazer um quadro no meu Instagram e vai ser collab com o Barão Verdade. Eu nem falei pra eles ainda, porque eu não posso falar porque Ezequias tá aqui. Porque vai ser coisa minha com o Todd. E vocês vão se acabar, mas calma. A cara dele. Não, eu tô até com medo, meu gente. Aí eu quero mostrar o look dele, gente, pra vocês. Peçam aí nos É comentários. porque todo mundo só me vê arrumado de Barão Verdade, eles não podem me ver na roupa diferente, né? Ó, Um verde com rosa, um rosa com eu vermelho. não tava pra explicar esse look. Vai chamar atenção, minha irmã. Ó, minha gente, mais pausa. Na lenha. Na lenha.
eu não tenho mais nem o que falar sobre, né? Não, deixa eu... As saudades que eu tava. Olha. Não fui lá, mas a Ezequias trouxe até a mim. Gente, é a melhor. De Né? Barão de Grajaú não tem outra. A melhor de Barão de Grajaú, só peçam. Pra onde a gente vai? Esqueci de perguntar pra Catarina se ela já aprovou, né? Mas todos os convidados aqui a gente pergunta, né, Ezequias? E a resposta sempre é a mesma. Que já e que é uma delícia, que já pediram. Então, assim, minha gente, peçam que vocês não vão se arrepender. E eu já falei, tá? Fala os nossos patrocinadores, Sandra, aqui pra galera ver quem tá apoiando. Os nossos patrocinadores, que vocês têm que seguir também, porque o negócio tem que andar. Vocês estão vendo a importância, gente, que está sendo, né, esse programa, né, Ezequias? Muito Fica importante. assim, muito importante, trazendo temas bem relevantes. E o Ezequias já está comendo a pizza. Ó, minha gente, fazendo inveja para mim aqui. E vamos lá. GT Multimarcas tá com a gente. Se você quiser também ser um patrocinador, viu? Né, Ezequias? É só entrar em contato com a Barão Verdade, que o Ezequias está pronta aí para responder vocês. A Master Acessórios está com a gente também. Varanda Móveis. Aqui, não tem como esquecer a Varanda Móveis. Saúde Odonto, Tavares Construção, Grupo BG Supermercado. As histórias do Ezequias do Barão Verdade é só supermercado. São os que nos apoiam. As promoções estão aí, né? João Concept, Parada da Gelada. Inclusive, ele já foi lá hoje. Já Foi lá buscar umas águas aqui pra nós. Um abraço aí pra Luciana Nogueira. Sim. Mercadinho Econômico, Pizzaria na Lenha, já mostrei aqui pra vocês. Barão Suplementos, Leis e Formatura, tá aqui, ó. Com a gente. Aí. Personalizado aí. Tô muito chique, gente. Fala aí como eu tô chique. De canequinha. Como é o nome desse trem aqui? Plaqueta. Ai, gente, olha que linda. Tira um print aí, depois você Não sei como é o nome não, Tô. Não é plaqueta? Não sei qual é o nome. Tem outro nome. Ai, sim, gente. Eles trabalham com impressão, né, aqui, assim, muitas outras coisas lá. Tinha muita coisa. Não vai lá conhecer. A minha loja, SS Lux, tá aqui também. Deixa eu mostrar pra você. Dá um zoom aí, cameraman, no meu conjuntinho. Olha esse aqui, se tu gostou. Eu amei, eu ia ter que perguntar, mas tu tá olha que lindo. Lá da minha loja, viu? Vai ter prêmio brinde da minha loja em breve aqui, tá? Vai ter na próxima, vai ter brindes, vai ter brindes e vai ter pix. Aguarde na quarta-feira, toda quarta-feira, Samir. A boca... Explica. Toda quarta-feira, que mudou, né? Pra quarta-feira. O de noitinha, gente, mudou agora, tá? Era na segunda-feira, mas como o nosso chefe, ele é bonzinho, ele disse, não, Sâmia, segunda-feira o pessoal tá assim com sono, ainda cansado do final de semana, tem as prainhas agora, tem o trabalho que é exaustivo na segunda, todo mundo gosta da segunda, vamos botar pra quarta-feira. E eu só assinei embaixo, né, meu? Já não tenho muito o que dizer, porque os argumentos foram bons. E aí agora o programa vai ser na quarta-feira, às 8 horas da noite, tá? Islena Pacheco, o tio Contabilidade tá com a gente também. E a Crédito Fácil. Tem comentários aí? Tem, veio um comentário bem. Deixa eu entrar aqui. O irmão do Todd tá querendo pizza. Dá um alô pra galera aí que entrou aí. É de Mato Grosso. A galera do Mato Grosso também tem aí. Tá me escutando Mato isso? Grosso? Galera do Mato Grosso, é? É teu irmão, Todd? Na minha irmã tá lá em casa querendo pizza. Querendo pix? Aham. Essas pessoas estão muito mal acostumadas, não tá vendo aqui? Esse negócio de pix. Querendo pizza, ele É quer pizza, né? Pizza eu também quero. Pizza? Ele quer que leve. Entendi. Vai ter não. Como é o nome dele aqui, meu Deus? Eba. A gente falou Eba, não entendi. Fernando. Ei, em algum dos nossos programas, eu falando as coisas aqui, sem o chefe saber antes, a gente vai sortear uma pizza, né, Ezequias? Se a gente não comer. Sim. O próximo a gente pode a pizza. Ei, a gente vai sortear, vamos falar com o nosso patrocinador aí da pesada. Vamos. Da lenha. Nós vamos sair na próxima. Vai ter pizza de patrocinador. Beijo, Débora, de Curitiba. A gente, olha, a live vai longe, viu? Sim, tem gente de todo lugar do Brasil, até fora do Brasil, Samir Soares. Beijo, Débora. A Débora, se ganhar uma pizza, não tem como mandar lá. Não, Débora. Aí nós comemos a pizza. Aí vamos ter que comer a pizza no lugar dela.
Tô assistindo de Caraizinho, Rio Grande do Sul. Beijo, Francisco, do Rio Grande do Sul. Tá frio aí? Não, essa época é frio. Ai, gente, meu sonho. Pois Não, é Rio Grande do Sul, é em Gramado. É Rio Grande do Sul, né? Gramados é Santa Catarina, não? Gente, eu não estudei geografia, Eu Fala, acho que Todd, o nosso cameraman sabe. Gramados e Santa Catarina e Rio Grande do Sul são o sul do país. Todos os dois são frios. Morei nos dois. Eu fico perto, né? Uhum. Divisa, atravessou Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas é ótimo. Olha aí, ele entende. Poxa, eu morava lá, Samir Soares. Aqui tá gelando, ele tá dizendo. Essa época Aí lá a é filha fria. tá dizendo que é de Lisboa, olha. Lisboa, um abraço para o pessoal de Lisboa. Ela tá só se ela for Lisboa. Chifrinho é de Mato É Grosso. não? É, filho. É daqui do Barão. Diz Ah. que é de Lisboa, olha. Eu sou irmã do Ezequias, levar a pizza pra casa. A minha irmã, A Débora Soares. ela tá onde? Tiffany, sou de Barão, Débora moro no Soares, Mato né? Grosso do Sul. Saudade dessa cidade linda. Tá com saudade da cidade. Ah, minha irmã, vai ficar com saudade, que a cidade tá linda mesmo. Tá linda. Tá perdendo. Mas se eu tivesse a oportunidade de sair. Eita. Ela saía, passar um tempo e voltava. Que o barulho não se aguenta com saudade. Quando só vai. Eu passei só esses diazinhos fora, aqui, já tava com saudade de vocês. Me odeio por isso. Amor, meu filho, amor. E eu toda hora mandando mensagem. Minha irmã. Ezequias foi levar um negócio lá pra mim, foi? Fui, mas tu não tava. Ezequias foi levar um negócio lá pra mim, eu não tava. Como uma das primas de São Francisco, prainha. Uma das parentes de São Francisco. Como ama as coisas. Você graça as primas de São Francisco. Agora tem uns primos do piseiro que não sei o que. Gente, não fui. Não fui pra prainha, Ezequias que anda aí nessas coisas aí. Não fui também, mas dizem que foi boa. Foi muito bom, né? Mas é isso, gente. Beijo. Até a próxima live. Vamos encerrar por aqui, né, Ezequias? É. E é isso. Deixa Fiquem eu pôr com tudo. Deus. Boa noite. Agora eu vou comer um pedacinho de pizza. Vamos lá, meu Cheiro. povo. Tchau. Tchau.